Muito bem, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com o Henry Machado aqui no canal Celebroei e também no site Celebroei, tá? Confira aí depois, mais tarde. Eu sei que você vai gostar dessa ótima entrevista. Bom, Henry Machado, fala um pouquinho sobre como você atua no mercado. Você é um professor de inglês e tem uma novidade para contar para vocês, não é isso, Henry? Tem uma novidade. Eu sou professor formado desde 2014 e desde então venho exercendo minha função aí pelas prefeituras de Vila Velha, Vitória, Viana, e é isso. Quantos anos tem o Henry? Eu tenho 38 anos. Olha, novo, hein? Já tá aí atuando desde quando? Na verdade, eu dou aula desde 2010, mas eu formei mesmo em 2014. Desde então, venho sendo professor aí pelas redes de ensino daqui da Grande Vitória. Inglês Inglês e português, mas mais inglês. Que legal, inglês e português. Formado pela UFES, não? Não, é pela Faculdade de Saberes. Ah, conheço também, muito boa também, tá? Henry, você que atua na área de língua inglesa, pela prefeitura de Vila Velha e de Viana também. Como é que é essa atividade de inglês dentro da sala de aula? Bem, eu acredito que ser professor hoje em dia, mais do que nunca, é um grande desafio, né? Os tempos mudaram, a forma de se ensinar e também as formas de se aprender mudaram muito com o decorrer do tempo. Eu não tenho a menor dúvida que as formas como era conosco na nossa época, quando éramos crianças, hoje em dia é completamente diferente, e por isso eu vejo que cada vez mais é um grande desafio estar na função de educador, de professor. Mas pura verdade, viu? Não é fácil ser professor hoje em dia, eu sei como é que é, te entenda. E sobre você foi aprovado num projeto do governo federal, e conte um pouquinho para nós. No ano passado, em junho, abriu o processo seletivo do Ministério da Educação, chamado PDPI, Programa de Desenvolvimento de Professores de Inglês, voltado exclusivamente para professores de língua inglesa de alguma rede pública de ensino. Sim. Seja ela na esfera municipal, estadual, até mesmo federal. Uma amiga minha lá de Viana me mandou o link, aí eu me inscrevi, e desde então vim participando das etapas. Em fevereiro fiz o último teste, que foi aquele certificado internacional TOEFL, e para minha grata surpresa, agora em março eu fui aprovado, e passarei 50 dias na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, aprimorando os meus conhecimentos em língua inglesa, para voltar e ser um professor ainda melhor para os nossos alunos, né? Então é praticamente um intercâmbio que você vai passar lá, e quando você voltar você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. É mais ou menos isso ou não? Estou errado? É exatamente isso. Esse é o objetivo do programa. Que legal. Então você fez uma inscrição online e foi passado por um processo e foi aprovado com muito louvor, né? Sim, é verdade. Não foi fácil. Inclusive, na reta final quase desisti, porque desde o início, ao fazer o download do programa do Mac, onde seriam feitos os testes, o meu notebook acabou queimando e na correria eu provavelmente não ia conseguir outro. Aí meu pai: não, você chegou até agora, você vai desistir na reta final. Peguei o computador emprestado com um amigo e entrei em contato com a galera lá do Ministério da Educação, e eles permitiram que eu fizesse um novo download, fizesse todo o check-in novamente na máquina, para que eu pudesse fazer o último teste, e eu que estava um pouco desacreditado, acabei sendo um dos 9 aprovados aqui no estado do Espírito Santo. Ok, entendi. Tá, mas aí, e como foi essa emoção de receber a grande notícia que você foi aprovado, Henry? Bem, foi bem emocionante para mim, porque o motor do meu carro bateu e eu tô sem carro, né? Na correria aí de uma escola para outra tá sendo uma verdadeira maratona para chegar. E além de professor de inglês e português, eu também sou árbitro de voleibol da Federação Capixaba de Vôlei. Olha, multifunções. E
E na sexta-feira que saiu o resultado dos aprovados, no final de semana, no sábado e no domingo, eu estava escalado para apitar uma competição aqui no Espírito Santo, lá na Secretaria de Esportes de Vitória. E acabou que eu não me atentei a isso, e eu também não estava muito esperançoso de ser aprovado. E trabalhei no final de semana. Quando chegou na segunda-feira de manhã, eu tive que pegar o ônibus para ir dar aula, algo que eu já não fazia há muito tempo. E fui meio triste para Viana, por estar ali de guarda-chuva, pegando chuva, tendo que pegar ônibus, toda aquela correria que é para pegar ônibus para chegar de manhã no trabalho. E dentro do ônibus eu lembrei, saiu os aprovados, o resultado dos aprovados do PDPI. Aí dentro do ônibus mesmo fui olhar ali a lista dos aprovados, já fui direto no H. Aí na hora que eu vi que estava o meu nome, eu fiquei até emocionado dentro do ônibus mesmo, e me fez também refletir imediatamente a respeito da forma como a gente lida com as adversidades que vão surgindo no nosso dia a dia, e o peso que a gente dá para certas coisas que muitas das vezes é passageiro, e a gente acaba dando um peso maior do que devia a isso. Porque imediatamente eu pensei dentro do ônibus, poxa, eu estou aqui triste pelo fato de estar sem carro, de estar tendo que chegar ao meu trabalho de ônibus nessa segunda-feira chuvosa, sendo que ali Deus tinha reservado para mim que eu estaria assim por 50 dias estudando na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, com tudo pago, não de ônibus, mas indo de avião. Tudo pago pelo governo federal. E lá também, né? Estadia, moradia e tudo pago. A alimentação também, né? E o valor a ficar lá para utilizar? Então, eles, além de tudo, eles vão dar uma ajuda de custo pra gente de $900. É o que vai dar para dar uma amenizada aí nos gastos aí. Estando o dólar no valor que está. Então você não foi o único, foram mais 9 aprovados e você ficou numa boa classificação e foi chamado. Exatamente, eu e mais 8, né? 9 ao total. Aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro foram aprovados 299 professores para universidades distintas dentro dos Estados Unidos. Vai todo mundo junto? Aqui no Espírito Santo, os 9 aprovados, nós iremos nos encontrar no aeroporto agora, dia 23, e iremos no mesmo voo. Que legal, isso é ótimo. Um exemplo para você, que está aí, que é professor, que quer tentar, mas às vezes pensa, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Sim, há muitas oportunidades, a gente tem que ficar ligado, né? E mais do que ficar atento aí aos editais, aos processos, às oportunidades, é a gente estar como professor sempre estudando, sempre se aprimorando, porque não é porque eu sou professor que eu deixei de estudar, eu estudo todos os dias, eu falo isso muito para os meus alunos, e fui agraciado aí com esse verdadeiro prêmio de estar nos Estados Unidos e mais do que estar nos Estados Unidos conhecendo, vivendo a cultura, estudar numa universidade por tanto tempo, né? Mérito todo seu, né, Henry? E outra coisa, você se esforçou, foi lá, estudou, agora você vai para fora do país, vai estudar mais ainda, vai trazer todo o seu conhecimento para passar para a sala de aula para os seus alunos, e o que nós temos é que valorizar exatamente isso. Eu tenho dito que o mérito não é todo meu, é como se eu estivesse compartilhando essa conquista com cada um dos meus alunos, porque é muito significativo para mim, porque assim como os meus alunos para os quais eu leciono, eu também venho da escola pública. Eu fui aluno da escola pública daqui de Vila Velha, sou vilavelhense, sou Canela Verde aqui, e para mim é um orgulho tremendo poder dizer isso, que essa conquista eu estou compartilhando com todos os meus alunos, e mostrando ao mesmo tempo para eles que eles também são capazes, que muito em breve eles estarão saindo do ensino médio, tendo que correr atrás de um trabalho para poder se bancar na vida, e que não é fácil, e como eu consegui, eles também são capazes de conseguir.
Porque vale a pena todo o esforço, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio, depois da faculdade também. Vale a pena todo o esforço, aquilo que você conquistou. Com certeza. Outra coisa que eu friso muito com eles é o valor que tem que ser dado à educação, que esse momento deles passa muito rápido, e o momento de se dedicar, de sonhar, de estabelecer metas é agora, porque em breve eles estarão saindo do ensino médio e a realidade bate na porta de cada um ali, né? E quem levou a sério, quem se dedicou, com certeza é recompensado. Porque muitas vezes hoje em dia os alunos nessa faixa etária de 13, 14 anos, você faz uma pergunta: o que você quer ser? Ainda não sei. Então você, como professor, tenha essa capacidade e essa motivação do aluno, né, e dizer para ele: você pode ser isso e isso, e indicar para ele, né, que muitas vezes fica meio perdido, ainda não sabe, não tem essa noção por enquanto. Com certeza, eu acredito que no momento que a gente vive de escassez mesmo de profissionais da educação, de professores, devido a vários fatores, também de um pouco de desvalorização do profissional, da carreira de professor, eu acho que ter um professor que foi agraciado com uma aprovação como essa, motiva até mesmo os alunos a olharem para nós, professores, com um olhar um pouco de mais admiração, de respeito, inclusive. Claro, né? E não deixando de incentivar a cada dia, motivar. Não é fácil. Foi fácil chegar até aqui? Claro que não foi fácil não, foram alguns testes, inclusive o último teste para aprovação foi bem difícil, que, como eu falei, foi o certificado internacional, né, e precisei me dedicar muito, estudar, inclusive, rever algumas coisas que não estavam tão frescas na mente, mas graças a Deus no final deu tudo certo. E aproveitou. E acontece a cada ano? Como é que funciona isso? Todos os anos abre-se o edital, esse ano abriu, acredito que em junho, se eu não estou enganado, e você tem que ir participando das etapas, cumprindo com os prazos, fazendo os testes e na torcida para no final ser aprovado. Desistir? Jamais. Jamais. Então, quer deixar uma mensagem para aquele que está ali assistindo você, mesmo que ele seja adolescente, criança, adulto, não conhecimento não tem idade. Não tem idade mesmo. E vou falar o que eu costumo falar mesmo com os meus alunos, vou repetir, que eu acho que é muito importante, é se dedicar, que eu acredito que por meio da nossa dedicação, do nosso esforço, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas 1 hora a gente é recompensado por tudo aquilo que a gente planta de bom, na frente a gente colhe também. Exatamente, Henry, você está certíssimo. E você que está aí assistindo essa entrevista e recebendo todos os conhecimentos que o Henry está passando para vocês. Obrigado, Henry, mais uma vez, tá? Precisar, assim que você voltar de lá, vem aqui, dê o seu depoimento de tudo aquilo que você aprendeu. Combinadíssimo, volto sim, só me chamar que eu venho. Combinado. Quer passar as suas redes sociais para alguma informação? Bem, tem o meu Instagram, que já avisei os meus alunos que é para eles ficarem ligados, que eu vou postar muita coisa lá legal para eles sentir um pouco também que eles estão fazendo essa viagem junto comigo, mesmo pelas redes sociais, e é o @Henry_Machado. Henry com H. Henry com H e no final. Então, muito obrigado. Volte sempre, tá? E aproveite bastante a sua viagem, aprenda bastante e depois colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Obrigado, Henry. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.